bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast que daqui a pouco vai virar uma extensão de uma mistura de Léo Dias com Choquei, porque hoje esse episódio tem fofoca. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esses jogadores? Deve ter algo de errado na água de Leeds, né? O negócio foi lá e os jogadores ali, tá todo mundo louco em Anfield, tá todo mundo maluco. As notícias aí, não param de pipocar, cada fonte tem uma coisa. Antes de mandar aqui os meus salves, eu vou fazer um desabafo para vocês. Tem muito agradecimento hoje nesse episódio. Esse episódio vai ser bom, como todos os outros também o são. Mas, gente, vou pedir uma coisa para vocês. Vocês têm que dar uma filtrada nas notícias que vão aparecendo aí em Twitter e tudo mais. Twitter, tem que me corrigir. Porque tem umas paradas aí que são um tanto absurdas, né? Nessa questão aí do Salah. É muita conversa que começa a pipocar agora e muita previsão anterior que não se concretizou e que agora vem um monte de oráculo, né, do passado e fala assim: ah, tá vendo só? Então vamos ter um pouquinho de parcimônia na hora de acessar o Twitter e consumir essas notícias, porque tá complicada a coisa. Já tá complicado no clube, e se ficar complicado aí nas redes sociais, a coisa vai extrapolar. Mas eu vou iniciar esse episódio deixando um beijo no coração do Dani, que está direto de Liverpool, comemorações da família da senhorita Abílio, senhorita porque eles ainda não casaram, muito em breve vem esse casamento. Beijo no seu coração, Dani. Aproveite muito bem a festa, porque meio de semana você vai trazer tudo do jogo contra a Inter de Milão. Um beijo no coração do Nick, que está curtindo aí o final de ano com a senhorita Nick. Beijo pra você, Nick. Beijo, senhorita Nick. E um beijo no coração do Orlando, que talvez chegue, vamos ver. Mas se não vier, beijo no seu coração, Orlando. Estava assistindo o Fluminense no Maracanã. Mas eu vou agora com ele que tá comigo desde o início. E mais do meio pro final desse episódio aqui, nós vamos fazer alguns agradecimentos, saiu retrospectiva de Spotify e tudo mais. Então, nós temos que agradecer vocês. Mas antes, vamos falar do que interessa, que é Liverpool. Rodrigo, antes de você por aqui, hoje aconteceu, hoje você veio, celular carregado, você equipado, tudo certinho, só não tá certo o Liverpool. Seja bem-vindo. É isso, salve, salve, Diegão, salve, amigos ouvintes. Deixar um salve para nossos ausentes, Orlandinho, Nick, Danny Boy. Temporada complexa, a gente já vem ao longo dos últimos episódios. Uma semaninha, mais uma vez, parece que as coisas vão acontecer e o time acaba derrapando por erros próprios. Temos aí de jogos. Tem uma hora que parece que as coisas vão engrenar, encaixar e o time meio que desanda, né? Principalmente nossa parte defensiva. Esse momento de instabilidade entre ataque e defesa tem me lembrado o início da era do nosso querido e saudoso Jürgen Klopp, que era um time que fazia muitos gols, mas também sofria muitos gols. Contudo, esse comparativo vai até a página 2, porque naquela época nós contávamos com grandes jogadores como Lovren, Sakho, né, Skrtel. Então, assim, são coisas que de outra época, né? Jogadores de nível, por mais que tenham entregue em algum momento, né, bem abaixo do que a gente tem hoje. Então, acho que não cabe muito. Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo, principalmente internamente, nesse Liverpool 2025-26 de Arne Slot. Né, um momento conturbado agora também fora das quatro linhas, após os eventos recentes, como já trouxe o Diegão, né, o Salah vindo a público falar na sua insatisfação. Eu tenho uma percepção é, é, até um certo ponto diferente com relação aos grandes jogadores. Eu acho que eles devem sim estar insatisfeitos com momentos ruins, principalmente quando são bancados. O Salah vem sendo bancado ao longo dos últimos jogos. No último jogo ele nem entrou em campo. E eu acho que isso é positivo até certo modo, mas também não acho que vale ficar jogando para a torcida determinadas coisas. Eu acho que você deve trabalhar internamente e buscar o seu espaço. É claro, isso chega em algum momento que
talvez se torne insustentável, e aí você vai precisar responder a perguntas. Agora você com um curto espaço de tempo já chegar e já demonstrar insatisfação assim, eu acho que causa mais barulho do que solução. Então a gente vai debater um pouco sobre isso, os últimos jogos, sobre esses momentos internos e externos do Liverpool, e vamos para mais um. Rodrigo, do Salah ela vai ser bem interessante porque a gente sempre critica, né, aqui no Brasil, quando tem essa motim de jogadores e a gente fala falta de respeito, até porque os dirigentes aqui, nosso pré-jogo aqui foi um negócio surreal, mas quando acontece isso num clube como o Liverpool, e aí eu faço o seguinte, faço a seguinte comparação. Quando veio o Brendan Rodgers, Gerrard ficou no banco em vários momentos. E o Gerrard não ficou jogando pra torcida, não ficou criando uma situação que não existia. Ele ficou ali no banco, gostou, óbvio que não, era o Gerrard, mas ele não foi na torcida falar assim: ó, não sei o que tá acontecendo, porque que o treinador tá me deixando no banco, não sei o que que ele tá fazendo aqui comigo, não dá pra entender. Não, ele ficou ali no banco, entrava, fazia o dele, evidente que estava insatisfeito. Inclusive é o Brandon Rodgers que fala que não quer continuar com o Gerrard no time, por isso que ele vai embora. Mas é muito louco. É muito louco você ver o Salah com a história dele fazendo esse tipo de coisa. Eu vou sempre, não é que eu tô sempre do lado do treinador. Eu acho que os jogadores eles também têm que ter um pouquinho de respeito pela instituição e por quem tá lá. Nós entrevistamos aqui o Ryan Babel, e aí eu deixo pra vocês, tá, tem lá a legenda em português. A gente fala de treinadores que o Babel não gostava, mas ele deixa muito claro que assim, ó, eu tava ali fazendo o meu, era o cara que não gostava de mim por eu ser holandês, o cara não gostava do meu estilo. Isso daí sempre vai acontecer. Mas o Babel simplesmente, ó, tem que sair, eu vou sair. E acabou, não ficou com, vou lá na torcida, vou na Decop. Essa situação do Salah é uma situação que, a meu ver, ele tá se aproveitando. Porque é só ele entrar em campo e fazer gols. É só ele entrar em campo e jogar bem. É só ele entrar em campo e render. E ele não está rendendo. E um detalhe. Muita gente, principalmente nos grupos em que eu tô ali acompanhando sempre as resenhas da galera, no Twitter, muita gente, antes de acontecer isso, estava pedindo o Salah no banco. Pô, tá na hora do Salah ir pro banco. Eu cansei de ler. Gente, eu cansei de ler em grupos. O Salah tá um -1 em campo. O Salah vai pro banco. Na minha opinião, e eu já deixei isso aqui algumas vezes, e é bom sempre estar gravado, eu falei, pô, não faz nenhum sentido você bancar o Ekitike. O Ekitike é o cara que tá entrando e tá fazendo gols. E isso se provou aí, sobretudo nesse último jogo contra o Leeds. O Ekitike, ele tem entrado e ele tem feito o que dele se espera. Pra mim, a teimosia do Slot é não aproveitar melhor o Ekitike. Insistir ali no Isaac. Vai precisar de um tempo para esses jogadores se adaptarem. Agora, o Salah não pode, sabendo do tamanho dele, para a torcida e dar as declarações que ele deu. Salah, nós te amamos muito, você é ídolo do clube, e isso é inegável, só que você não pode ir na imprensa e falar assim, um dia eu era titular, de repente eu não sou mais. Antes eu tinha um ótimo relacionamento com o treinador, agora eu não tenho nenhum relacionamento. Primeiro, só você e ele, o treinador, vão saber o que acontece de fato ali, né, nos treinamentos, conversa, na resenha. Quando qualquer jogador joga isso pra torcida, ele tá jogando gasolina numa fogueira que não precisa, que não precisa. O Slot ele não vai numa coletiva falar, não, o Salah tá mentindo. Isso não vai acontecer. O Slot não vai fazer isso. Ele acabou de chegar no clube, o cara que acabou de ser campeão com estes jogadores, pra mim, eu tenho várias críticas ao Slot. Eu acho que ele tá com um problema ali de gestão de elenco, mas eu acho que esses jogadores também estão se colocando acima do clube. E eu acho que esses jogadores têm que dar um passinho pra trás e falar assim:
Porque quando estava ganhando, quando estava tudo bem, é bonito você abraçar o treinador, vai lá, tudo mais. Quando a coisa tá ruim, é muito fácil você falar assim: "O treinador não me coloca". E se o slot chega pra diretoria e fala assim: "Beleza, a partir de hoje eu vou botar um time em campo e só um jogador eu não vou mudar, é o Salah. Vamos ver o que que ele vai fazer nos próximos jogos". E aí? Será que a gente pode esperar um Salah que vai fazer um hat-trick no primeiro jogo, no outro jogo um gol, uma assistência? O Salah também não tá bem, o Salah não tá no banco porque ele estava fazendo gols e o slot falou assim: "Ah não, vou preparar a transição, vou tirar o meu goleador". Não, ele tira um cara que não estava bem, o Salah não estava jogando bem. E o Salah fazendo isso, ele erra, erra muito, erra demais, porque ele joga, assim, a diretoria numa sala de imprensa que nem precisava, porque agora a diretoria tem que entrar, tem que falar e chama treinador, chama o jogador, aí chama capitão, o que que tá acontecendo. E o Salah não é maior do que o Liverpool. O Salah, ele é o ídolo dessa geração, isso é incontestável, vai ficar na história. Só que esse tipo de atitude mancha a imagem do cara, mancha a imagem do cara. Ele não precisa disso, ele não precisa disso, era muito melhor ele estar no banco e quando entrar, fazer gol pra falar assim: "Tá vendo porque que o Salah não pode ficar no banco?", e ali não mudar nada, do que ele fazer esse tipo de coisa. As declarações foram muito ruins, o momento do time é péssimo, e é só mais um elemento pra começar aquela situação de: "Ah, o slot não presta". E aí vem o que eu falei no início desse episódio, as questões aí que saíram. Semana passada saiu que falaram com o Klopp e ele aceita ser interino, porque o clube tá pensando no Luiz Henrique para a próxima temporada. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho que assim, se o Klopp aceita ser interino, o Klopp sendo o Klopp com a história dele no Liverpool, eu sou um helicóptero, tá? Com todo respeito a quem colocou essa notícia aí, mas o Klopp não vai sair da função que ele tá não, eu vou ser interino. Ele não é o Ralf Rangnick, que quando fez isso no Manchester United ele era um cara só de backstage. Não, a história do Klopp tá aí, né. E saiu agora que Gerrard está pronto para ser interino, não sei o quê. O Gerrard falei para o Rodrigo no pré-jogo, o Gerrard ele é ídolo pessoal do Rodrigo e meu. Começa por aí, então assim, a nossa crítica ao cara o cara estava no Rangers, ele saiu, ao meu ver, de uma maneira precipitada, porque não precisava. Achou que tinha punch para encarar a Premier League, por tudo que jogou e tudo mais. Foi para o Aston Villa, não foi bem, e hoje o Gerrard é comentarista na Sky Sports. Eu acho que qualquer pessoa que apoie uma loucura dessas, Gerrard como interino, assim, você gosta só da pessoa e você não tá nem aí para o que ela entrega como profissional. Esse vai ser sempre o meu ponto. E saiu que, pô, os jogadores estão do lado do Salah, a diretoria tá do lado do Slot. Eu sinceramente acho que nessas notícias, principalmente no Liverpool, que não tem um histórico de fofoca, né, o Léo Dias ele não tem acesso lá, Choquei também não. Eu acho que é muito orelhada, acho que tem coisas acontecendo ali sim. Deve ter algum problema de relacionamento, deve ter alguma questão, só que isso muito inflado por egos. E aí a gente tem que separar o resultado das escolhas do Slot enquanto treinador e as atitudes dos jogadores. Não teve nenhum jogo que o Van Dijk parou de cobrar os jogadores, muito pelo contrário, ele cobra ainda mais. E você vê os jogadores incomodados ali querendo jogar, querendo que as coisas melhorem. Só que esse tipo de declaração atrapalha demais uma temporada que não tá boa, claramente não tá boa. Rodrigo, o jogo do meio de semana que nós tivemos aí o DL, Sunderland que faz uma boa campanha, 1-1 com o time do Liverpool jogou bem esse jogo contra o Sunderland. Saiu atrás, teve o gol do Wirtz que a PGMOL ela persegue o Liverpool de uma maneira surreal. Não vamos dar o gol para o Wirtz, foi gol contra. Desviou no cara, foi gol contra. Mas o time jogou bem, 1-1. Diziam que os 2 próximos jogos do Liverpool seriam cruciais para o prosseguimento do Slot.
O Liverpool empatou e no final de semana contra o Leeds, fora de casa, e ganhando de 2-0, falhas na zaga novamente, e o time toma um empate. Dominic Szoboszlai, que é o melhor jogador do Liverpool essa temporada disparado, vai lá, faz o 3-2. E no apagar das luzes, o juiz ele olhou no relógio, ele pôs o apito na boca, o Liverpool tomou o gol de empate, 3-3. A situação não é boa, 2 empates, um em casa e um fora, e o Salah vai lá e me joga a lenha nessa fogueira. Qual que é a sua análise desses 2 jogos aí contra um Sunderland que faz uma boa campanha de Premier League, vindo de uma Championship, e depois contra um Leeds que fez uma última temporada ali, com a corda no pescoço, e essa temporada aí deu uma atrapalhada boa na gente. Bom, para tentar resumir, eu acho que o jogo contra o Sunderland foi mais ou menos dentro do esperado, acho que o time foi bem, criou até para vencer o jogo, mas o Sunderland passa por um momento muito interessante na temporada, já vinha atrapalhando outros grandes clubes dentro da competição, então nada mais justo do que a gente também passar por esse momento. Quanto a PJ Moore lá, ignoro eles, porque o gol foi do Virtus, não tem como, até tô nem aí para eles, que eles acham que aquela bola desviada ali foi uma jogadaça. Virtus, né, diga-se de passagem, evoluindo dentro da competição e dentro do clube. Vem jogando jogo após jogo, vem sendo um dos grandes bons destaques. Tem atuado bem, tem criado bastante, tem finalizado bastante. Quase fez gol também no jogo contra o Leeds. Então ficou aquela sensação, né, de poderia ter sido um pouquinho melhor. E aí a gente vem para o jogo contra o Leeds, time. A gente tem as coisas aconteceram tudo muito no segundo tempo, né? A gente tem um primeiro tempo um pouco travado, né? Aquela situação do Leeds esperando uma bola, esperando um contra-ataque, o padrão, né? Da gente com controle, muito volume, mas sem machucar demais. E o segundo tempo começa de outra forma. O time acaba, né, a zaga do Leeds acaba vacilando na frente do Ekitike, que ele não perdoa, sai de cara pro goleiro sozinho, faz 1-0 e 22 segundos depois ele vai lá e faz o 2-0, né? Uma ótima jogada ali pela lateral, vindo um cruzamento para ele. E ali parecia naquele momento que o jogo estava controlado e assegurado, né? E eis que a gente, bravamente, mais uma vez, como a gente tem feito com recorrência nessa temporada, a gente coloca o jogo, os caras de volta no jogo, dá uma paçocada monstra na defesa. Van Dijk, até uma, vou chamar atenção para ele, mais uma vez também erra. Ao longo da última temporada, eu tenho postagem na nossa página lá no X sobre quantas críticas pontuais eu fiz ao Van Dijk com relação à dispersão dele, a autoconfiança está atrapalhando ele achar que a qualquer momento ele vai resolver. Ele vacila no lance, a gente toma o 2-1, e aí é aquele momento de, né, colocar os caras de volta no jogo, a torcida acreditando, a Ellen Road ganhando ali, e logo depois também eles empatam a partida. Nesse momento, a gente perde o controle do jogo, coletivamente falando, individualmente falando, os jogadores começam a se atrapalhar, ficam mais nervosos, começam a errar nas tomadas de decisões, consequentemente leva o nosso querido comandante a ir para aquele modo all-in, que é zaralhar o time, não tem mais formação, vai todo mundo pro ataque, seja o que Deus quiser. Uma ótima trama, Maca faz um corta-luz, uma deixadinha pro Szoboszlai sair de cara, fazer o 3-2, e como bem disse o Diego, no apagar das luzes ali, mais uma vez na jogada aérea, outro sofrimento pra gente na temporada, logo num quesito que o time era muito, muito seguro, que era jogada de bola, e a gente toma o 3-3. Esse empate vem com sabor de derrota, essa nuance que eu acabei de descrever aqui. O time, mais uma vez, luta contra ele mesmo, é um time que entrega, que cria, que faz os seus gols, mas, por algum motivo que ainda não descobrimos qual, o time sempre dá um doce, sempre deixa o adversário vivo no jogo. E em determinados momentos, nessa situação de deixar o adversário vivo, ele vai lá e nos fere. E é como foi esse jogo, principalmente contra o Leeds nessa última rodada. Um momento de reflexão que já vem sendo necessário ao longo desse início de temporada, né? Principalmente depois
do período ali de instabilidade, que a gente meteu aquela sequência de 4 derrotas seguidas, etc. Mas é um trabalho árduo aí para o senhor Arne Slot tentar entender o que está acontecendo. Ele tomou uma decisão recentemente, que culmina justamente com toda essa história que o Diego acaba de falar, que é do banco do Salah. E o time, não podemos dizer que o time não tenha melhorado. Melhorou sim, a gente tem criado mais. Só que eu quero fazer só uma pontuação com relação ao Salah, que eu acho que não é de toda a culpa dele o mau momento vivido. Cada jogador passa por seus momentos bons e ruins, mas todos eles são sempre impulsionados pelo fator coletivo. O Salah ele perde uma jogada característica que ele teve durante 8 anos, né, ao lado dele, nessa nova temporada. Que é justamente você ter uma triangulação com o seu lateral direito, que era muito agudo, que era o Arnold, né? Mais um meio-campista que tivesse jogando por aquele lado direito ali, por hora, por várias vezes durante anos, foi o Henderson, em alguns momentos o Elliott, passou a ser o Szoboszlai, e isso, para um jogador da posição do Salah, é fundamental. É o cara que era o desafogo, são os apoios de desafogo do jogador que é o ponta. Então o Salah, por muitas vezes, ele conseguia criar por dentro, porque ele sabia que ele estava abrindo o corredor para o Arnold poder apoiar, né? Ou trabalhar a jogada com ele, ou essa jogada acabar sendo um bom cruzamento para terminar em gol, né? Ou o Salah mesmo afundar na ponta, né? Sabendo que alguém encostar com ele ali para fazer aquela tabela, ele conseguir se desvencilhar para criar a jogada ou até arrastar para o meio, chutar para o gol. Então, assim, hoje o Salah, ele joga literalmente num deserto. Liberam ele na ponta direita, dão a bola nele e abandonam ele. Por que abandonam ele? Não só por conta da mudança do estilo de jogo, mas principalmente pelas características dos jogadores que nós temos hoje. Primeiro que o nosso lateral direito, que veio para ser o titular, não tem condições físicas, que é o Frimpong. Talvez fosse justamente esse fator agudo que pudesse ajudar o Salah nesse momento crítico. Depois que o Bradley, quando tem condições, né, às vezes parece que não tem condições técnicas, então não entrega também aquilo que o Ancelotti está esperando. Faz um jogo bom, daqui a pouco ele some porque ou se lesionou, ou porque tecnicamente foi abaixo, não dá para entender. E aí entra o nosso sofrimento, que tem sido mais uma vez, né, o início da era Jürgen Klopp, que foi as improvisações, por necessidades, ou por necessidades físicas ou técnicas. Então, nesse último jogo, você pode ver, a gente começa com o Gomes, que todos sabem as minhas ressalvas com ele como zagueiro, imagina como lateral. Porra, não dá. Então, o Gomes como lateral, então, naquele momento de desespero, o Szoboszlai faz aquela função ali. Só que o Szoboszlai, ele é um meio-campista. Então, naturalmente, na maioria das vezes, ele vai afunilar para o meio. Ele traz o jogo para o meio de campo. Ele faz aquele cruzamento já da intermediária ali, meio que diagonal, quase que na metade do campo ofensivo. Então, assim, acaba que você abandona o teu ponta. Então, com todo o momento ruim do Salah, com toda a baixa performance dele nos últimos jogos, eu vejo que é muito mais além do que somente ele. Eu acho que ele está certo, como eu disse, até a página 2 em estar insatisfeito, de estar no banco, etc. Só que o momento pede uma nova investida de tipo de jogo, porque não está dando certo com ele. O próprio Slot, como comandante, sem querer, prejudicando o estilo de jogo do Salah. Só que ele, como comandante do clube, como disse o Diego, que o clube é maior que qualquer atleta, ele tem que arrumar uma solução pro clube e não pro jogador. Então é aí que rola o embate. Então, assim, por mais que, de novo, só para deixar bem claro, por mais que eu entenda que o momento do Salah, na minha humilde concepção, esteja abaixo não somente por conta dele, da condição técnica, o comandante não pode pensar somente nele. Ele tem que pensar em prol do clube. É claro que, em algum momento, os grandes treinadores, eles conseguem somar a melhora tanto coletiva do clube quanto a do seu grande astro. E isso aí a gente vai pro... Só que cada um trabalha de uma forma e o treinador precisa escolher aquilo que ele quer atacar. E no meu entendimento, hoje o Slot está pensando e vislumbrando a melhora, bancar
o maior jogador da atual geração do clube, ele vai bancar esse maior jogador. E aí, nesse sentido, ele tá certo. Ele tem que tomar decisão. É óbvio que isso também não vai eximir ele, como disse o Diego, dos erros, das culpas que ele tem também. Como eu já trouxe aqui nos últimos episódios, essa insistência de Szoboszlai fazer a lateral direita, essas improvisações sem pé nem cabeça. Então, é um pouco disso tudo. Não é tão simples quanto se imagina. Eu percebo que o Liverpool melhorou nesses últimos jogos, principalmente ofensivamente falando. Só que ele ainda tem um problema que é com relação à cobertura na sua defesa. A defesa continua ficando muito exposta e um grande erro que eu acredito que cometeremos de novo. Já cometemos isso por várias oportunidades na era Klopp, até chegar naquele desespero de trazer jogadores como o Kabak, trazer aquele Davis da segunda divisão lá porque não tinha ninguém para jogar. Mas a gente precisa arrumar um zagueiro para ser titular no lugar do Konaté. O Konaté está mal, mal demais, tecnicamente falando. Não entrega, erra muito. Todo jogo ele dá um doce. Então, nessa próxima janela de janeiro, o Liverpool precisava contratar. Ah, não, mas Rodrigo, trouxe aquele Leone. Tudo bem, gente. Trouxe uma aposta do futebol italiano, mas o moleque lesionou o ligamento. E aí, vai fazer o quê? Pô, você tem que ir de novo no mercado, porra. Simples, a conta é simples. Você precisa trazer uns. Gente, não tô falando para trazer o Guerri, não tô falando para trazer o Rubem Dias, para trazer o Salibá. Não, você precisa só trazer um zagueiro. Mas seriam ótimos nomes, viu? Seriam ótimos Que nomes, fique exatamente. registrado É, aqui. contudo, assim, mas, pô, traga um zagueiro para disputar com o Konaté essa posição e até para o Konaté poder também sentar um pouquinho no banco e talvez ter o seu melhor momento voltando também com o tempo. Que ele está exposto demais, todo jogo ele erra e todo jogo o erro dele tem saído gol. E aí isso leva com o nosso super capitão, que já também não está tão bem, a errar mais. Porque quem está do lado dele não consegue dar segurança para ele trabalhar também. Então o time está exposto, porque os dois zagueiros tecnicamente estão abaixo daquilo que já apresentaram ao longo dos últimos anos. O Konaté tem um agravante da história do Real Madrid, que agora parece que não existe mais. Então, assim, se o cara já teve com a cabeça fora ali, irmão, é mais um indício que você precisa urgente trazer alguém para o lugar dele. Se ele vai se recuperar, brigar pela posição e fazer jus por ser o titular novamente, outros 500. É outra parada. Só que hoje, na minha concepção, ele precisa ser banco de alguém. Precisa chegar alguém para jogar do lado do Van Dijk e ele, ó, tu senta aí, se recupera aí, vamos ver o que vai acontecer na tua vida. E quando eu precisar de você, eu espero que você esteja apto. É isso, pô. Simples. O Liverpool tem 3 zagueiros. E os 3 zagueiros têm atuado recorrentemente. Um que você não pode contar, que é o Gomes, o Konaté, que tá mal, e o Van Dijk. Gente, acabou. A gente não tem mais zagueiro no elenco. Por uma temporada com 4 competições. Isso não existe. De novo, vamos falar, mas trouxe o zagueiro Leone, que não sei o quê. Tá bom, mas o cara lesionou o caralho do cruzado. O cara vai ficar fora uns 6, 7 meses, 8 no máximo aí, no mínimo aí, no ruim de tudo. Tá, acabou basicamente a temporada pra esse moleque. Esquece, tem que trazer um zagueiro. Tem que trazer um zagueiro e já subiu um moleque da base. Não é possível que a gente não tenha um zagueiro na base. O Nat Phillips hoje era rei, era capitão e faixa nessa defesa do Liverpool. Não é possível que ninguém enxergue isso. Porque é aquele zagueiro grosso, seguro. Ele ia chegar e ia cortar a bola pro mato, o jogo ia tentar enfeitar. Aí tem o Bradley pra direita, o Frimpong pra direita, o Kerkez e o Robson pra esquerda. Caraca, o time tá cobertinho. Só que não tá, porque tem uma porrada de gente já lesionada. Então, assim, urgentemente ajustar esse equilíbrio do elenco do Liverpool. Tá? A gente tem histórias recentes com o período do Klopp. Não dá pra gente viver mais uma, 2 temporadas fazendo invenções, fazendo ajuste, trazendo um jogador que não é da posição como tem sido com o Szoboszlai o tempo todo, que aí a gente bate naquela tecla que eu já falei em outros episódios aqui. Aí você tira o cara que é ótimo na função dele para ser bom numa outra, que nem sempre ele vai ser tão bom porque ele não é da posição. Porque quando ele toma um come dentro da área lá num determinado jogo, tem algumas rodadas atrás, e a gente toma um gol por culpa dele também, mas não dá para criticar o cara porque ele não é da posição. No momento, não vou me recordar o jogo agora, mas ele estava fazendo lateral direito e o zagueiro do lado dele pela direita, quem estava fazendo a zaga era o Gravenberch. Porra, gente.
Não dá, porra, não dá, sabe. Então, assim, tem coisas que já passou da hora de sabe, de invenções. A gente tem um histórico recente. Tá na hora da gente avaliar isso tudo em prol do Liverpool. E é muito louco, Rodrigo, porque hora que a gente vê, e eu lembro muito bem disso, no início da temporada, todo mundo olhou o elenco do Liverpool e é o que a gente estava falando antes de gravar. Você olha no papel, esquece. Pode separar aí 2, 3 taças que esse time vai levar. E começa uma lesão aqui, uma ali, você perde os 2 laterais direito e fica sem. O Bradley, ele foi bem nesse jogo. Eu gostei do jogo dele contra o Leeds, mas é só um. E aí, o lance do Konaté, pra mim, é assim, é surreal. É bem o que você falou. Todo jogo ele entrega alguma coisa. Todo jogo a gente vai tomar um gol e vai ficar exposto por causa do Konaté. E são pequenos indícios, né? São pequenos indícios. Porque aí vem aquele detalhe. Eu sempre falei, eu gosto de treinador que se propõe a mudar. A gente pode questionar a mudança. Falar assim, eu não concordo com a mudança dele. Mas não dá pra dizer que o Slot não tá pensando em solução. Ele tá pensando, ele tá buscando isso daí. Agora em janeiro, se eu não me engano, tá a Copa Africana de Nações, e o Salah vai disputar ela pelo Egito. Vamos ver como é que vai ser o Egito com o Salah na Copa Africana de Nações. São pré-Copa do Mundo. Tem toda uma simbologia ali para quem disputa essa competição, para os jogadores ali que disputam pelas suas seleções na África e que vão para a Copa do Mundo. E vamos ver como é que vai ser o Liverpool nesse momento. Dizem que vai se buscar um zagueiro. E isso tem que ser para ontem. Eu acho que o Liverpool tinha que buscar logo. Se vai buscar 3 jogadores, 2 tem que ser zagueiro, porque esse time precisa. Phillips, a gente sente falta, né? Porque enquanto ele tava na zaga, naquela temporada de todo mundo no DM, quem resolvia a questão ali na zaga, você não viu, né? O Nat Phillips, inclusive, que deu um drible fantástico no jogo contra o Milan, que ele, assim, dominou o Fala jogo inteiro. Maldini. A Maldini, ele puxou, ele matou 2. É um cara que resolveria a questão. É um cara que resolveria a questão. E aí eu fico pensando, o que. Manda aí, Rodrigo. Falar pra você falar em Nat Phillips, o Rhys Williams e o Quansah, que hoje é titular até no Bayer Leverkusen. Cara, essa defesa de hoje brigariam mole com o Konaté para poder disputar ali a vaga ali tranquilamente. Faria muito bem olha. O Ansar, que inclusive deve ir para a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra, tá jogando bem demais lá no Leverkusen. Tá jogando bem demais. Pra mim foi um erro e eu falei isso aqui. Como é que você libera um zagueiro com essa idade? Ah, teve cláusula de recompra e tudo mais. Mas eu não imagino que no meio da temporada o Leverkusen vai querer liberar, falar, não, vamos ativar a cláusula aí, ó, porque o cara quer. Não vai acontecer isso, entendeu? Não vai acontecer isso. Mas o time precisa ter esse upgrade na zaga, porque não dá. Eu já vi gente com uma série de críticas, pô, mas olha o que tá acontecendo no elenco. E aí eu acho que algumas coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Uma são os jogos do time, e outras são essas questões que se criam dentro do time. E aí, num momento como tá a equipe, todo mundo falhando, você vê que tá todo mundo pilhado, os caras já entram preocupados. O que que vai acontecer de ruim hoje? É nítido isso na cara dos jogadores. E aí o seu Salah vai na entrevista e fala um negócio desse. Agora, um ponto que eu acho que pouco se fala e, a minha opinião, é algo positivo, é que, e aí eu vou jogar pra você, Rodrigo, porque isso a gente fala muito, essa questão, pô, pega o menino da base e põe ele pra jogar. Eu fico imaginando que a categoria de base do Liverpool ou não deve ter jogar num esquema sem zagueiros, deve ser algo inovador, porque não é possível que você não tem um pra falar assim, eu vou levar, esse é o nosso melhor zagueiro da base. Ele respira, eu vou levar ele pro banco. Não é possível, enfim. É, agora, o Slot, ele tá nesse lance de jovens, eu acho que ele tá sabendo preservar o Ningo Moura. Mata pra mim não ver mais o Chiesa em campo, porque o Chiesa quando entra quer jogar e ele muda o jogo por ali.
E eu acho que o Slot pode aproveitar. O Gakpo ele é bom jogador, eu gosto do futebol dele, eu gosto do que ele entrega para a equipe. Só que o Gakpo ele oscila demais e dentro da mesma partida você vê que ele tá bem e de repente ele tá muito mal. Eu acho que a gente não repôs a saída do Luiz Dias. Na minha opinião, a gente não soube repor a saída do Lúcio, mas acho que o Chiesa podia jogar um pouquinho mais por ali. Agora, o Slot tá preservando o menino, porque quando estava tudo bem, o Ningo Moura entrava, fazia gol. E já vi uma galera nos grupos aí falando: "Pô, o Ningo Moura do nada não aparece", e eu falei: "O Slot nessa ele tá acertando". Porque você põe um menino num momento como tá o time inteiro, vai ter cara que vai achar que o Ningo Moura com 16 anos é o Pelé da Copa de 58. Não, ele vai entrar aí, ó, vai meter 2 gols. Pode acontecer, gente? Pode. Tudo pode acontecer nessa vida. É improvável? Muito. É muito improvável que o Ningo Moura, aos 16 anos, muito longe da sua maturidade técnica, vá resolver um jogo. E nessa, eu acho até que o Slot faz bem de levá-lo a tá ali no jogo, tá no banco, tá sentindo essa atmosfera ruim, até pro menino, pô, o cara tá aprendendo como que é o mundo do futebol e como que é jogar num time grande, num time sob alta pressão. A gente que cobra tanto essa questão de jovens, você tá comigo nessa, Rodrigo? O Slot ele tá acertando em dar essa segurada no Ningo Moura, de esperar a situação se acalmar para colocar um menino, ou você acha que ele tem que olhar e falar assim: "Vem aqui, Rio, entra ali, você vai resolver nossa vida hoje"? Não, eu acho que ele tá bem, eu acho que ele é isso, até porque, como você falou, vou te dar um exemplo do Botafogo com o Kadir, o moleque entrou no jogo contra o Sport, fez 2 gols, no jogo seguinte foi titular, quase não conseguiu jogar direito. Então, assim, você tem que ter um pouco disso. Ele não vai ser o herói o tempo todo. Então, você precisa realmente saber levar esses momentos. E, o time perfeito para poder ir lançando a joia, né? Acho que é naquele momento que tipo, se o time tá vencendo o jogo, tá mais tranquilo, bota ele para incendiar, bota ele para sentir e tudo mais. Agora, no momento de instabilidade, no momento de problema, acho que não cabe, né? Eu acho que o slot tá sendo bem coerente com relação a isso no momento. Eu vou, antes de seguir aqui, entrar um pouquinho em Liga dos Campeões, que esse assunto vai se estender. Deixar um salve aí para o Nilo, faz tempo que a gente não se fala aí, Nilo, beijo no seu coração. Pra Vitória Carolina, que mandou essa semana, falou: "Pô, ó aqui, ó, olha o meu podcast mais ouvido, qual que é? Somos nós, somos Liverpool". Beijo pra você, Vitória. Eu fiquei feliz demais, uma galera mandando aí. Um beijo no coração do Ronan Araújo, que também mandou, que, pô, nós somos os mais ouvidos. E essa semana da retrospectiva, né, o Spotify Wrapped, é muito interessante o que aconteceu com a Somos Liverpool. Um dos podcasts mais compartilhados no ano de 2025, muito grandes mesmo, para tudo aquilo que a gente entrega aqui, e o nosso foco é esse. Eu fiquei bastante satisfeito de ver o número de pessoas às quais nós somos o top um, o top 2, o top 3 ali de episódios. Isso é muito bacana, o trabalho independente, a qualidade que a gente entrega para vocês. Chega nesse final de ano, quando vem esse extrato do que foi o 2025, nós vemos o quanto vocês compraram a ideia de vídeo, inclusive. Ficamos entre o grupo de mais vistos em vídeo do Spotify. Então nós agradecemos demais a vocês, demais. Eu passo o ano inteiro esperando essa retrospectiva, porque ela indica bastante coisa. E saber o quanto vocês compraram a ideia de nos ver aqui, seja no Spotify ou até no YouTube, que eu também recebi do YouTube, ver como é que a coisa foi, isso para nós é muito gratificante. Então, nós, independente das divergências de opiniões, porque tem muita coisa que muita gente fala: "Pô, não concordei em nada do que vocês falaram", e isso é bom, isso estimula o debate, mas independente da divergência, o importante é que nós estamos sempre juntos e estamos sempre falando de Liverpool, e é isso que importa para nós. Ô Rodrigo, retrospectiva nossa foi boa esse ano. Antes de entrar na Inter de Milão,
A retrospectiva nossa desse ano foi um absurdo, né. A galera realmente comprou a ideia de nos ver aqui em vídeo, pilhou pra caramba, jogou as coisas lá em cima, e 1000% de crescimento aí de plays e tudo mais. Nós estamos no caminho certo, né, acho que a gente sabe alguma coisinha dessa parada de podcast, né, Rodrigo? Bom, não sei se a gente sabe alguma coisa ou se a gente encontrou um montão de malucos que gostaram da gente. De qualquer forma, gostaria de deixar, meu agradecimento aqui a todos os nossos queridos ouvintes, né, que estão sempre conosco, né, nos apoiando aí nessa caminhada, nessa loucura toda, mas nossa retrospectiva foi bem positiva. Sim, na verdade ela vem sendo, sequencial, né, a gente vem crescendo todo ano, nossa retrospectiva é uma melhor que a outra, então isso tudo, como diria o Orlandinho, é por vocês e para vocês sempre, a gente só tem que deixar nosso agradecimento aqui. Rodrigo, pra gente ir caminhando pra esse final, tem Inter de Milão daqui 2 dias. Sexta-feira, nós estamos gravando hoje num domingo, e terça-feira o Liverpool enfrenta a Inter de Milão, jogo difícil, e aí vem a minha crítica a essas questões do Salah. A temporada já não tá boa, já tem uma série de dificuldades, eu acho que ele não precisa ficar fazendo isso. Tem a Liga dos Campeões, que é um campeonato que o imponderável joga por ali, ele tá rodando. Nós somos prova disso na última temporada, porque classificou na última rodada, nos tirou no mata-mata e seguiu campeão. Mas vai ser um jogo difícil. A Inter de Milão, vou até olhar aqui, porque hoje eu sei que teve Napoli e Juventus, e não sei ainda quanto que foi esse jogo, mas vou ver aqui. A Inter de Milão vem de uma vitória contra o Como, 4-0, e pega aí o Liverpool. A Inter que vem de uma, 2, 3 vitórias consecutivas, sendo 2 pela Série A e uma pela Copa Itália, venceu o Venezia 5-1, mas perdeu de 2-1 seu último confronto, na Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. A Inter é segunda colocada no campeonato italiano, 30 pontos, 10 vitórias, 4 derrotas. O líder Napoli segue soberano. Vou até ver aqui o resultado desse jogo do Napoli, depois eu vejo isso. Não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil, um jogo na Itália. O que que a gente pode esperar desse Liverpool? Esse Liverpool que é uma interrogação partida a partida. Quando melhora, a gente tem uma expectativa. Essa melhora não se repete. Pode até vir uma vitória, mas vem com um jogo mais pobre do que o anterior. De repente, uma sequência de 2 resultados ruins e de repente uma vitória de novo. O que que dá pra gente esperar desse jogo contra a Inter, ô Rodrigo? Depois da sapatada que a gente tomou do PSV, né? É um jogo, até um salve pro nosso querido amigo Depré de Milão lá do X, é uma página da Inter que sempre está acompanhando a gente, deixar um salve aqui para ele, e até brincou sobre esses dias que a gente se enfrentaria na terça, né, que estava aguardando o momento, etc. Cara, jogo complexo, difícil, né, a Inter de Milão venceu bem, como que é a sensação do futebol italiano, com uma das melhores atuações do Luiz Henrique, cria alvinegra, que enfim deslanchou lá com assistência, jogou bem a imprensa, o jogador que foi revelado pelo Botafogo, que estava no Olympique de Marseille e hoje faz parte do elenco da Inter de Milão. E o momento positivo, o Lautaro Martinez voltando a marcar, o grande capitão e ídolo recente da história da Inter de Milão. Eu acho que a gente vai pegar uma Inter bem encruada. Esse time do Kivu parece que deu uma encorpada. Não, é mescla de estilo de jogo com o que era deixado pelo Simone Inzaghi, né? Perdão. Com o que o Kivu conseguiu implementar de filosofia, né? Uma transição bem rápida do time, né? Nesses últimos jogos. E a gente, por esse momento que você bem já disse, né, que a gente não tem muito que uma perspectiva de como atuar, né? Parece que hora o time vai engrenar. Se eu for olhar o último jogo contra o Leeds, do meio para frente, eu acho que vai ser um bom jogo, né? O problema é que a nossa defesa está uma peneira. Eu acho que a gente vai conseguir criar, a gente pode sim fazer gols. Eu só não consigo chegar aqui e achar que a gente vai vencer o jogo ou empatar, sei lá, porque de fato o clube está numa incógnita total. Total, está num momento de pura incógnita. Torcer
para as melhores escolhas e torcer para que o embate, né, Salah e Slot não acabe atrapalhando o que mais importa, que é a temporada do clube. Então vamos ver. Isso só atualizando vocês, um negócio curioso aqui, que eu falei que, pô, depois eu vejo o resultado do jogo, o Napoli venceu a Juventus. 2 gols, sabem de quem? Rasmus Højlund. Foi sair do Manchester United, o cara desatou a fazer gol lá. Ele e o David Neres ali, o Neres pela direita e ele ali como um cara da linha do 3-4-3 do Napoli, o cara mais avançado, meteu 2 hoje na Juventus, o Napoli segue líder aí, brigando bem pelo bicampeonato italiano. Pô, esse jogo contra a Inter de Milão, eu espero um jogo, assim, um jogo bom da Inter de Milão, porque a Inter, inclusive o jogo dela, a derrota contra o Atlético de Madrid, ela jogou melhor do que o Atlético de Madrid, acabou perdendo algumas oportunidades e perdeu o jogo. Mas eu acho que para o Liverpool é mais uma jornada do herói ali para todo mundo ficar tentando escrever. Porque o time não vem bem. Saber que tem o Konaté na zaga e tem o Lautaro voltando a marcar é um perigo. E esse time precisa responder. Eu acho que a Liga dos Campeões, ela talvez seja até um termômetro do que vai ser a temporada da equipe. Porque dependendo do resultado do próximo jogo, começa a cair naquela faixa de quem vai para playoffs. E ali a coisa começa a ficar complicada, porque ali você vai jogar contra as zebras. E isso aí é um perigo. Eu espero do Liverpool fora de casa. Eu faria um acordo com um empate, mas eu acho que uma vitória ela não seria nenhum absurdo. Mas são duas equipes que vêm de derrotas na Liga dos Campeões, só que em momentos completamente opostos no seu campeonato nacional. A Inter ela enxerga a derrota contra o Atlético de Madrid como um tropeço. E a gente tá tropeçando ali, já ralou o nariz, já ralou o joelho, já ralou tudo, não sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que esse jogo do Liverpool aí, o Liverpool pode jogar melhor. Eu tenho uma esperança muito boa com o Wirtz, que jogou bem de novo. Ele jogou bem de novo essa última partida contra o Leeds. Ainda acho que ele tá no encaixe errado. Eu ainda acho isso. Mas talvez aquela ideia de jogar contra uma equipe de outra liga que não é inglesa, que permita que ele tenha mais espaço, isso daí pode ajudar um pouquinho mais o Florian Wirtz. Eu espero um jogo melhor dele e eu gostaria muito de ver o Ekitike titular nessa equipe, nesse jogo contra a Inter de Milão. Dizem que tá em dúvida se vai Salah para o jogo contra a Inter e para o jogo do final de semana contra o Brighton. Para fechar aqui e passar a régua, Rodrigo, você levaria o Salah para esse jogo contra a Inter de Milão ou você deixaria ele dando aquela descansada, relaxada e jogando mais lenha na fogueira? Porque aí eu imagino que o cara vai para rede social, o cara vai falar, tá vendo? E se perder, vai ter aqueles postzinhos que a gente sabe que é meme, evidente, né? A culpa não era minha? Você levaria o Salah ou acha que tem que dar um tempo mesmo, até pro jogador entender quem que manda no clube? Rapaz, mediante as últimas notícias aí, né, se não levar o Salah, vai basicamente afirmar que o que estão dizendo na mídia inglesa, que há o rompimento do trato entre os dois, é um fato. Então, eu acho que até para poder despistar um tanto, né, dessas. Já não vejo a situação como só futebolisticamente falando, já vejo como até uma politicagem, né? Cara, não quero levar ele, mas vou fazer o seguinte: tá na pré-eleição, vai pro jogo. Ah, vai ser titular? Não sei, mas pelo menos estar com o elenco deve estar sim. Até para evitar maiores ruídos. Eu, particularmente, encararia dessa forma. Eu tô contigo nessa. Eu levaria o Salah. E não vou mentir não, tá? Dependendo de como tivesse o jogo, eu colocaria ele em campos até pra ver até onde vai, né? A bravata e tudo mais. Porque quando o cara começa a falar muito assim, às vezes você dá uma chance ali, ele pode se ajudar ou pode te atrapalhar. Mas eu, dependendo do jogo ali, tá 1-0 pro Liverpool, controlado, Salah, vem, você vai entrar. Até para dar uma acalmada, e eu acho que precisa colocar um pouco de panos quentes nessa situação, porque o Liverpool é um clube que não sabe lidar muito com essas fofocas.
É um clube que tem um pouco de resistência, tudo que sai na imprensa acaba virando muito maior do que às vezes é. Cada um fala uma coisa, cada um joga uma coisa, e hoje em dia, qualquer coisa que você fale é impressionante. A gente inverteu muita coisa, então o cara fala um negócio que nitidamente não é real, mas você precisa provar que aquilo é mentira e não o cara provar que ele tá falando é verdade. O Liverpool não sabe lidar com isso daí. Não sei até que ponto que a diretoria vai de fato entrar no mérito da questão. Acho que a diretoria tá fazendo certo de cobrar ele e falar assim: "Você precisa resolver a situação do time". Até porque, vamos ser sinceros, se passa essa Copa Africana de Nações sem o Salah, o time muda a chave e começa a ganhar tudo, eu não sei não como é que vai ser a opinião da galera que tá aí falando: "Ah, slot out, não sei o quê". Se o time fixa ali no G4, controla a situação com quem tiver à frente fazendo os gols, com o Salah disputando bem a Copa Africana de Nações, tomara que ganhe, que vá para a Copa do Mundo como campeão africano, aí eu não sei como é que vai ser a visão dessa galera aí. Tô curioso com isso, tô curioso com isso, porque hoje, na atual conjuntura, infelizmente o Salah não é a solução dos nossos problemas, e eu fico triste de falar isso, mas o Salah não é, como o Rodrigo bem falou, o Salah não, ele não é o maior problema, e ele também não é a única solução para tudo o que está acontecendo. E de novo, nem o que vocês leem no Twitter, porque nem tudo que está ali é verdade. Às vezes aquele 1% de verdade, ninguém tá vendo o que é, inclusive nós, por isso que a gente não entra nessa resenha. Mas quem o Léo Dias aí para descobrir alguma coisa dos caras do Liverpool, marca a galera da Choquei e fala: "Léo Dias, precisamos saber, descobre um podre do Arne Slot". De repente o Léo Dias com as suas conexões consegue isso daí. Rodrigo, falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Tem direto de Liverpool no meio de semana com Dani, trazendo tudo sobre Inter de Milão. E nós, no final de semana, o Liverpool joga meio-dia contra o Brighton no sábado, dia 13/12. Ser dureza esse jogo. Voltamos aí para na próxima semana com tudo. Uma pincelada no que foi Liga dos Campeões. Dependendo do resultado, a gente vai falar muito e explorar muito o que aconteceu. Mas, sobretudo, esse jogo do final de semana contra o Brighton. Avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui, mas segunda-feira que vem, um dos podcasts mais compartilhados e mais curtidos de 2025 tá de volta para fazer parte da rotina dos ouvintes. É isso, Diegão. Salve, salve a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, né, a participação, compartilhamento, a presença, a resenha, abordando os temas que a gente traz para vocês. Espero que vocês tenham curtido. É isso, vamos torcer para que dê tudo certo durante a semana. Um empatezinho na Itália eu já ficaria satisfeito, para ser sincero, com o momento do clube. Não seria de tão ruim, né? Acho que dá para a gente ir lá e brigar um pouco, pelo menos. O time tem qualidade, a gente está passando por uma instabilidade, a gente sabe que o time tem potencial. Tão breve esperamos que a gente se acerte. Final de semana, o Brighton, clube que geralmente é encruado, atrapalha bastante a gente, principalmente ao longo das últimas temporadas, e para que a gente consiga um resultado positivo, mas como a gente vem falando ao longo do episódio, cravar muita coisa em pedra, porque o time está muito estável. Então só nos resta torcer e acompanhar. Esperamos que a gente tenha sucesso nessas duas novas empreitadas para que a gente possa, no próximo episódio, estar aqui de novo resenhando, trazendo para vocês toda a nossa análise, todas as nossas opiniões e que seja em cima de dois jogos positivos e com boas vitórias. Forte abraço a todos e valeu! E eu, Diego, vou deixar um recado aqui pro Paulinho. Paulo, você que tá sempre no grupo aí trocando ideia comigo, falei pra você semana passada, pô, deixei um salve pra você. O time estava ganhando. Meti o salve, o time parou de ganhar. Então, assim, ó, até o final da temporada, Paulinho, eu vou acreditar nessa superstição. Vou te mandar o salve só no grupo, não vou te mandar o salve aqui. Vou agradecer muito as suas opiniões, porque você está sempre comentando nos episódios, mas assim, talvez a culpa de tudo isso no Liverpool seja a minha de mandar esse salve para você. E eu vou segurar a onda um pouquinho. Se voltar a ganhar, tem salve de novo. Agradeço mais uma vez todos os compartilhamentos, o 2025 fantástico que vocês fizeram desse podcast.
E digo que toda semana estamos aqui com vocês, seja com derrota, seja com vitória, nós estamos aqui para trazer tudo sobre o maior clube da Inglaterra. Deixo aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!